Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós estamos começando mais uma aula na nossa Escola Profética Online. Nesta aula, vamos estudar sobre a Páscoa e vamos também ensinar você a comemorar a Páscoa, que é um dia especial de fazer um ato profético. Páscoa quer dizer passar por cima, ou então passagem. Você pode dizer, é uma passagem, é uma saída, ou uma mudança de nível, saindo da escravidão para a terra prometida. Comemora o dia que o povo de Israel saiu do Egito, depois de mais de 400 anos no Egito, eles saíram da escravidão com as mãos cheias de riquezas, e despojaram os egípcios, levaram uma grande quantidade de riqueza, de ouro, de prata, pedras preciosas, e foi uma grande libertação. Então, Páscoa fala de libertação, Páscoa fala de vitória, Páscoa fala de salvação. E os judeus dizem que no mês de Nissan fomos salvos, e no mês de Nissan seremos salvos. Então, neste mês, fala de salvação, fala de redenção. É o mês redentivo, é o mês de começar de novo. Por isso nós vamos profetizar que toda maldição se acabe nesse mês. Tá? Todo principado seja julgado nesse mês. Então será algo maravilhoso que nós vamos viver nesses dias e será uma experiência linda e nós vamos preparar nossa casa para receber a presença de Deus, como é orientado no livro de Êxodo, capítulo 12, tirar todo o fermento, tirar tudo que é ruim da casa, limpar, preparar e preparar a festa de Páscoa, que o próprio Senhor Jesus preparou, celebrou e Ele tornou-se o Cordeiro Pascal que nos deu a vitória completa contra o inimigo e nos tirou do Egito. É interessante, porque estamos vivendo tempos hoje de pragas. E nesta preparação, Deus ensina o seu povo como que eles podem se proteger das pragas. Enquanto caía pragas ali no Egito, e o povo de Deus estava protegido, sem nenhuma praga. Então isso é maravilhoso, que você se prepare para também receber essa bênção da proteção nesse período de pragas, né? Também é importante saber que houve uma salvação nos 4 níveis de vida. Nós temos 4 níveis de vida: vida física, vida emocional, vida material, vida espiritual. E houve salvação nesses 4 níveis. Deus salvou seu povo a nível físico, não deixou que nenhuma praga atingisse seu corpo físico. Deus levou seu povo para o Egito, não deixou que nenhuma doença chegasse no seu povo. Deus também libertou o povo da tristeza, da escravidão, e encheu sua boca de riso. E eles saíram muito felizes do Egito, muito alegres. Número 3, vida financeira, material, mental. Deus salvou também na vida material, enchendo suas mãos de riquezas. E eles saíram muito ricos do Egito. Então profetiza, você será do Egito com as mãos cheias de riqueza e muito, muito rico. Também na vida espiritual, Deus salvou seu povo na vida espiritual e trouxe a presença dele para o meio do seu povo. Essa festa é a festa de maior manifestação da presença de Deus de todos os livros da Bíblia. Temos muito a aprender, muito a ensinar. E essa festa acontece dentro de casa. Interessante, né? Dentro de casa, meus amados, dá para celebrar a maior festa bíblica, que é a Páscoa, que no Novo Testamento é celebrado com a morte e a ressurreição de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, está lembrando do cordeiro que foi morto lá no Egito para salvar o seu povo.
E quando Jesus ressuscita no domingo de Páscoa, está trazendo a mensagem de esperança, que todos nós vamos poder um dia também ressuscitar. E a nossa Páscoa, então, será eterna, maravilhosa, e nós vamos viver para sempre com Deus, na presença de Deus, nós, então, viveremos. Então, fala para o seu vizinho, a última palavra de Deus não é morte, é vida. A última palavra não é pobreza, mas é riqueza. A última palavra não é escravidão, é liberdade. A última palavra não é tristeza, mas é muita, muita alegria. Então, por isso, Páscoa nos lembra, nos remete para o dia da grande vitória que nós tivemos e vamos ter. E a palavra dos sábios é que esse mês, chamado de Nissan, é o mês que dá início ao calendário bíblico, quando Deus mandou que fizesse o novo calendário. É chamado também o cabeça dos meses do ano, o cabeça. E no primeiro dia, aliás, a primeira ordenança que Deus deixou para o povo de Israel, no livro de Êxodo, capítulo 12, é que no dia 10 de Nissan fosse separado um cordeiro. Todas as famílias separavam um cordeiro na porta da casa e aquele cordeiro ficava ali amarrado. A palavra no hebraico é akedá, ficava akedado, amarrado. E depois de 4 dias ele era sacrificado, consagrado, e o sangue dele era passado na porta. E todas as casas que tinham aquela marca do sangue nas portas, quando veio o anjo da morte, a praga, para matar os primogênitos, quando aquela praga passava, toda casa que tinha o sangue na porta, ali a praga não entrava. Então aqui a mensagem é que o Cordeiro de Deus, Jesus, que deu a vida por nós, ele nos salva da praga, da morte. E o seu sangue é a marca da aliança. Por isso que quando nós realizamos a Santa Ceia, nós falamos que o corpo, o pão representa o corpo, o vinho representa o sangue de Jesus, que foi vertido para nos dar a vitória e fazer uma nova aliança conosco. Amém? Dito estas palavras, vamos orar e pedir que Deus abençoe esta aula. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos esta aula. Pedimos que cada pessoa seja abençoada e ela tenha discernimento, revelação para aprender e também executar a tua palavra e praticar a Páscoa e receber a bênção. Em nome de Jesus. Para entender melhor a história da Páscoa, que simboliza a libertação, nós vamos viajar no tempo. No capítulo 1 do livro de Êxodo, fala que depois que morreu José, houve uma grande opressão, mudou o faraó, e o novo faraó, ele não conhecia José, então ele oprimiu o povo e colocou o povo de Israel em grande sofrimento. Mesmo na escravidão, o povo de Israel se multiplicava e os filhos nasciam muitos. Naquela época, chegava a nascer 5, 6 filhos numa vez só. As mulheres hebreias eram muito boas para gerar filhos. E o faraó, então, deu uma ordem que se matassem todos os filhos naquele tempo, de 2 anos para baixo, porque os bruxos, feiticeiros, previram que iria nascer um libertador. Então observe que os próprios demônios, eles sabem das profecias. E sabiam que iria nascer um libertador. O libertador é Moisés. E nós conhecemos a história, que os pais de Moisés esconderam ele, e de repente não deu mais para esconder, colocaram o menino num cestinho, e colocaram no rio, pediram que Deus salvasse ele. E a menina, a irmã, Miriam, irmã de Moisés, ela observou aquele cesto
E as águas do rio Nilo levaram aquele cesto até a filha de Faraó, que viu o menino e se apaixonou pelo menino e adotou o menino e cria ele como um príncipe no Egito. Como Deus é tremendo, né? Faraó procurando o futuro libertador e mata as crianças para evitar que o grande libertador crescesse, né? E se tornasse o libertador do povo de Israel. E Deus coloca Moisés dentro da casa de Faraó, do seu inimigo. Isso aqui nos mostra como Deus é o condutor, Ele é o autor do destino da história, Ele não permite que nada saia do seu controle. E Moisés então cresce ali na casa de Faraó, torna-se um príncipe, um vencedor. Ele era um homem que vencia batalhas, ele era um cara experimentado na guerra, formado em todas as ciências, ele conhecia todas as línguas, ele era um general, o máximo que se pode ter preparado para a guerra. Porém, de repente ele vai em busca da sua verdadeira identidade e descobre a sua verdadeira missão, a sua identidade, e ele acaba matando um egípcio, e o faraó então condena ele à morte, e ele tem que então fugir, e ele foge para um lugar no meio do deserto, e vai para Midian, e lá na casa de Jetro, um sacerdote, chamado Jetro, um sacerdote, não do Deus vivo, mas de outro, ele trabalha lá e casa com a filha dele, e torna-se membro da família, e então, depois de 40 anos, observe, quando Moisés sai do Egito, ele passa o deserto, ele quase morre de sede, ele sofre, ele geme, e ele vai em busca do seu destino. O destino dele não era ser general no Egito, o destino dele não era ser um faraó no futuro. Deus o havia chamado e preparado para que ele desempenhasse um grande ministério, libertar o seu povo. E ele então casa com a filha de Jetro, chega em Midian, e depois de 40 anos num treinamento de humilhação, cuidando ali do rebanho de Jetro, ele está agora, depois de 40 anos, humilhado, ele está pronto para cumprir a missão. E então Deus aparece para ele na sarça ardente. Aleluia! E ali na sarça, ele vê que a sarça, no meio do deserto, ela queimava. O fogo estava sobre ela, mas a sarça não se consumia. A sarça é um dos gravetos, dos arbustos mais comum no deserto, mais simples, que não vale nada. E Deus está mostrando uma lição para todos nós, que a Shekinah, o fogo dele, pode vir em alguém simples, e não especialmente em pessoas importantes. Moisés então teve que tornar-se simples naqueles 40 anos, para chegar na altura de receber a chama do Senhor. E ali então Deus aparece para Moisés, e ele assombrado, olhando, e diz a palavra que apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora eu me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou, e disse a ele no meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse Deus: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E então Deus dá a missão para Moisés e disse: Moisés, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores.
Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus no versículo 12: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aleluia. Louvado seja o nome. Aí então, Deus dá instrução para Moisés dizendo, Êxodo capítulo 3, verso 16. Vai e ajunta os anciões de Israel e diz-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra prometida, e ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciões de Israel ao rei do Egito, e dir-lhes-ei: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Então, nessa palavra que nós vemos, Deus está dizendo: Moisés, você vai até o Egito, você vai reunir os anciões, para que juntos, todos, possam ir até Faraó, e diga ao Faraó: deixe meu povo ir para que me sirvam no deserto. Uma festa no deserto. Porém, os anciões não foram com Moisés. Por isso, quando Moisés subiu o monte para receber a mensagem, só Moisés subiu. Porque os anciões deveriam estar juntos. Mas no capítulo 3 de Êxodo, tem uma palavra tremenda, diz assim: Moisés, você vai fazer uma proposta para este povo servir a Deus com as suas ofertas. Quando aqui fala, no verso 12, que Deus diz: Moisés, nisso saberão que eu te enviei, quando fores a este monte, quando trouxeres o teu povo aqui, servireis a Deus nesse monte. O que quer dizer isso? Deus está dizendo que aquele povo está sendo chamado para levar ofertas para Deus. E o primeiro lugar que Deus marcou para eles levar a oferta foi no monte. Então, repita comigo: o povo de Israel foi chamado para servir a Deus com as suas ofertas. Para que Deus chamou o povo de Israel? Para servir a Deus com ofertas. A partir dali, depois disso, seria estabelecido pelo menos 3 festas anuais em que eles deveriam peregrinar até Jerusalém para levar oferendas. Então foi este o chamado de Deus, e a primeira palavra que Deus dá para o seu povo é esta. E aqui vai a primeira promessa. A primeira promessa que Deus dá para Moisés levar ao povo de Israel está no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 21. E diz: e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes,
não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestes, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Quero resumir essa parte dizendo claramente assim: quando Deus chamou o seu povo para lhe servir, Deus foi muito claro. Eu quero que vocês façam um propósito de servir, de dar ofertas a Deus, e é Deus que vai escolher quais as ofertas. Então, nesse primeiro momento, quero perguntar se você também quer fazer parte desse tipo de chamado, você também gostaria de um dia servir a Deus com as suas ofertas, dar ofertas para agradar a Deus. Se você disser que sim, diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero também fazer parte desse pacto com Deus, desse voto. Aí Deus promete assim: se eles aceitarem a proposta, eu darei uma graça sobre eles. Isso chama-se unção. Darei uma unção para eles, e acontecerá que quando eles saírem do Egito, sairão com as mãos cheias. Então Deus está falando que aqueles que fazem esse voto com Ele, Ele dá a oportunidade de enriquecer do dia para a noite. É isso. Então diga: eu recebo essa promessa de receber essa unção para prosperar e ficar muito rico do dia para a noite. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Dura missão de Moisés, né? Ele tem que ir até o povo, levar uma proposta, dizendo: se vocês servirem a Deus com as suas ofertas, Ele vai tirá-los do Egito, tirá-los da escravidão e levá-los para a terra prometida. E vocês sairão com as mãos cheias. Então essa é a primeira unção que Deus dá. Repita, a primeira unção é de prosperidade, uma unção nas mãos para ganhar dinheiro, prosperidade. Por isso que o judeu é o povo mais rico da terra. Eu falei no início que a Páscoa, Deus dá uma libertação na área física, corpo, alma, financeiro e espiritual. Então nós estamos vendo aqui que a primeira promessa que Deus dá não é na parte física. A primeira promessa que Deus dá é que sairão com as mãos cheias de riqueza. Então veja como Deus faz as coisas. Foi o que Deus promete aqui. Por isso que, nesse ano, no dia 4 de abril, exatamente cai na data que o povo de Israel separava o seu cordeiro para apresentar no dia 14. Então veja bem, dia 4 de abril é o dia de separar o cordeiro. Depois, dia 4 de abril, o dia 14, que era o dia de sacrificar o cordeiro, é o dia 14 de Nissan, que cai dia 8 de abril. E no dia 15, que é a nossa quinta-feira, que cai dia 9, no dia 9, quinta-feira, é o dia da saída do Egito. Então vamos lá. Então Deus manda Moisés e ele vai por 10 vezes, vai para o faraó, diz: faraó, assim diz o Senhor, deixe meu povo ir para que me sirva com as suas ofertas. Primeira vez que o faraó disse: não vou deixar vocês ir levar oferta nenhuma. Veio a praga que Deus transforma a água em sangue. E consecutivamente, cada vez que Moisés foi até o faraó, isso levou 1 ano. Cada vez que ele vai ao faraó e diz: deixe meu povo ir para que me sirvam com as suas ofertas. Cada vez que o faraó disse não, veio uma praga. Então isso é interessante você saber, que cada vez que o faraó negou a oferta, veio uma praga. Então cada uma dessas pragas veio para libertar o povo. Então as pragas têm um objetivo, têm um propósito. Então cada vez que Moisés lá volta, o faraó e diz: deixe meu povo ir para que me sirva com suas ofertas, e faraó disse não, e mais uma praga. Até que chega no capítulo 10, quando vem
a última, né, o anúncio da última praga. Essas pragas aqui são uma coisa impressionante, porque também vai acontecer nos últimos dias, que Deus diz que também vai acontecer novamente essas pragas. E hoje nós estamos vivendo um momento de pragas. O mundo todo está debaixo hoje de uma cobertura de praga. Então observe como foi que aconteceu a libertação das pragas. Primeira lição importante: Deus chama Israel para lhe servir. Então repita, nós somos chamados para servir a Deus. Servir com o quê? Com as nossas ofertas. Ok. Agora, aquelas pessoas que decidiram que não queriam servir a Deus, não queriam trazer ofertas, não queriam dar ofertas, Deus não obrigou. Deus disse, fique no Egito. 1 milhão de pessoas ficaram no Egito e morreram. Eles morreram na nona praga, que é a praga das trevas. Todos que não creram na mensagem de Moisés morreu na praga da escuridão, que foi a 9ª praga. Número 9, que é a praga das trevas. Cada praga que vinha, o faraó ficava um pouco mais amolecido. E na última praga, o faraó disse, tá bom, Moisés, vem aqui, vamos lá, vamos resolver isso. Pode ir. Vai lá no monte fazer a oração lá. Ora também por mim. É isso mesmo, mas o faraó disse isso. Capítulo 10 de Êxodo, versículo 24, o faraó disse, ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, mas vão também convosco as vossas crianças. E Moisés, porém, disse, olha só, na penúltima praga, o faraó disse, pode ir no culto, pode ir lá servir a Deus, pode levar as mulheres, leve também as crianças, só não leve os animais. Então aqui o faraó está tendo uma revelação do diabo, ele servia o diabo, o faraó recebia e incorporava Satanás. Então ele diz, uma revelação, pode ir sim, mas só não leve as ofertas, só não leve os animais, porque o diabo sabia que Deus ia pedir os animais. Então observe como a luta não é por sair do Egito ou não, a luta ali estava sendo travada uma guerra pelas ofertas. Aí Moisés grita com ele e disse assim, faraó, olha só, tu também darás em nossas mãos sacrifício e holocausto que ofereçamos ao Senhor vosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar, para servir o Senhor nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. Então Moisés está dando uma palavra de revelação. Todo o nosso gado vai conosco. Tudo que nós temos vai conosco nesse culto. Nenhuma unha ficará no Egito. Então esse é um culto a Deus especial, que nós levamos tudo a Deus. Porque daquele havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus. Então de tudo que nós vamos levar, aquilo que o Senhor pedir, nós vamos dar. Porque não sabemos com que havemos de servir até que chegamos lá. Porém, o coração do faraó endureceu e não quis deixá-los ir. E depois no verso 28 diz, e disse o faraó, vai-te de mim e guarda-te que não mais vejais o meu rosto. Porque o dia que vires o meu rosto, morrerás. E Moisés disse, bem disseste, eu nunca mais verei o seu rosto. Então foi a última praga que Deus mandou Moisés anunciar. E disse, agora é fatal. A próxima praga, esta vai acabar com tudo no Egito. Então, a 10ª praga anunciada para Moisés depois foi a morte dos primogênitos. E aí, então, Moisés, ele anuncia ao povo dele e disse, olha, virá aí a 10ª praga. Mais uma praga.
Não tinha vindo ainda. Então, Deus disse agora, presta atenção o que Deus disse para Moisés quando chegou a 9ª praga, antes da 10ª. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher peça à sua vizinha, joias de prata, joias de ouro. E verso 3. E o Senhor deu graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos do servo Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim diz o Senhor, à meia-noite eu passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes. Mas, entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão se moverá a sua língua, desde o homem até o animal. Para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos os teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: saí tu e todo o povo para que te segue as pisadas. Depois sairei. E saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. Aleluia. Amados, aqui há uma coisa muito especial. Deus mostra a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Nesse dia, Deus disse: vou fazer diferença. Vou tratar diferente as pessoas que me servem. Então eu sei que muitas pessoas acham difícil, quando a gente fala, ou a igreja fala, ou nós lemos na Bíblia, que Deus chamou um povo para ele servir com as suas ofertas. Servir a Deus com as ofertas não é só a oferta de dinheiro. A oferta de dinheiro é a menor de todas. A maior oferta que nós podemos dar a Deus é a nossa própria vida. Então, a nossa vida, como doação a Deus, é a maior oferta. Depois, nosso corpo físico, nós podemos servir a Deus com o nosso corpo físico. Podemos servir com nossas emoções. Com o nosso corpo físico podemos dançar, cantar, trabalhar. Com as nossas emoções podemos chorar, nos alegrar e também promover coisas que alegram a Deus. Também com o nosso dinheiro podemos servir a Deus, com o nosso material e com também espiritual. Então, aquele povo fez um pacto com Deus: nós vamos te servir. E aí então, a partir dali, acontece. Naquela mesma noite, eles receberam os egípcios todo o ouro e prata e quebrou o Egito.